nome é Letícia e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de ciências com a Natália, Heloísa, Lucas, Maria Eduarda e Ana Carolina. Bom, hoje eu vou falar sobre os vírus. Então, como diz aqui no slide, tem origem latina com significado de veneno, por vir de doenças causadas por esses vírus. Bom, os vírus são acelulares, não possuem células, não se encaixando em nenhum reino, causando dúvidas em ser um ser vivo ou não. Os vírus também são parasitas obrigatórios, ou seja, só conseguem se reproduzir em células vivas. Como eu já disse anteriormente, eles não possuem células. Eles são compostos por ácidos nucleicos, que pode ser tanto DNA quanto RNA, envolvido em um capsídeo. Eles são muito pequenos, dando para ver em apenas microscópios eletrônicos. Agora a Natália vai falar melhor sobre esses bacteriófagos. Como a Letícia falou, iremos continuar sobre a estrutura do vírus. Esse material genético sofre modificações, ou seja, mutações com frequência, levando ao surgimento de variedades, subtipos de um mesmo vírus, dificultando seu combate. Contudo, podemos afirmar que as principais características são material genético, onde encontramos DNA, RNA ou os dois combinados. Capsídeo é uma cápsula formada por proteínas que envolvem o material genético. Apresenta diferentes formatos e é formada por pequenas subunidades denominadas de capsômeros. Encontramos também os envelopes, que são derivados da membrana plasmática da célula onde o vírus reproduziu-se. Esse envelope apresenta fosfolípidos e proteínas da mesma membrana, além de proteínas e glicoproteínas que possuem origem viral. Também vamos falar sobre os bacteriógrafos, um ser acelular pertencente ao grupo dos vírus, parasita intracelular sem metabolismo próprio que infecta apenas bactérias. Da mesma forma que vírus que infectam eucariontes, os fagos consistem numa proteína exterior protetora e no material genético. Na próxima página estaremos vendo ele. Obrigado pela atenção. Boa tarde, meu nome é Lucas Moraes Santiago e hoje eu vim apresentar um trabalho sobre viroses. Primeiramente, o que causa uma virose? Viroses são causadas por vírus, e vírus são seres que não chegam a formar células e por isso não têm uma vida própria. Todo vírus só sobrevive no interior de uma célula, sendo ela humana, animal ou até mesmo vegetal. Ou seja, uma virose é causada por um vírus que é um parasita. E aí pode dar uma origem a uma grande quantidade de novos vírus diferentes dos originais. Isso é um processo bem rápido, e o nome desse processo se chama mutação. O vírus ele causa uma grande alteração no metabolismo celular, podendo inclusive matar a célula. Fora de uma célula, os vírus não guardam nenhuma das propriedades vitais, ou seja, eles não crescem, não se multiplicam, não reagem a estímulos, nem nada do tipo. E a maioria das viroses causam sintomas como febres, mal-estares, dores no corpo, dor de cabeça, vômito. E isso dificulta muito para que um médico saiba de fato qual é o vírus específico que aquela pessoa está. Por isso que esse é um dos motivos pelo qual os médicos sempre falam que a gente está só com uma virose e passam um remédio para a virose, quando na realidade pode ser um problema muito mais grave. Bom, muito obrigado. Eu, Heloísa, vou falar sobre as principais doenças causadas por vírus. E pode-se destacar a poliomielite, a AIDS, a catapora, o sarampo, o HPV, a raiva, a dengue, a febre amarela e a gripe. E essas são as principais, mas tem outras também, tem várias causadas por vírus. E a poliomielite, falando um pouco sobre a poliomielite, ela é um vírus que pode causar paralisia facilmente evitável por vacina contra a poliomielite. Tem vacina sim, e a poliomielite é transmitida por água ou alimentos contaminados, ou pessoas infectadas. E ela é muito rara no Brasil. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. E ela é transmitida pelo contato com o sangue. E ela é muito comum também no Brasil. Ela é muito comum. E a catapora
é uma infecção viral atualmente contagiosa que causa uma irritação cutânea com bolas na pele. Eu acho que todo mundo já tem. E quem não foi vacinado, né, por ela, pega catapora, tem que passar pomada e tal. O sarampo é uma infecção viral que é grave para as crianças pequenas, mas de fácil prevenção por meio de vacina. O vírus do HPV é uma infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo de vírus. E ela é muito comum no Brasil. E ela tem vacina. O vírus da raiva é um vírus mortal transmitido para as pessoas pela saliva de animais infectados. E ela é muito rara no Brasil. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquito, o mosquito Aedes aegypti, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. E ela é muito comum no Brasil. Dá para ver nos comerciais. A febre amarela é uma infecção viral transmitida por uma espécie de partículas de mosquito, que também é a Aedes aegypti, e ela tem vacina sim. E a gripe, por último, é uma infecção viral comum que pode ser fatal, especialmente em grupos de alto risco. E ela é muito comum no Brasil. E é isso. E ela tem vacina sim e dá para se vacinar. Então é isso. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do 7º ano D e hoje eu vou apresentar a prevenção do vírus. A prevenção do vírus são a prevenção de doenças virais. Fácil e não tão complicada, uma vez que existem diversos vírus, e esses vírus eles têm diferentes formas de transmissão e de prevenção. Algumas doenças relativamente comuns podem ser evitadas com medidas bastante simples e eficazes. Muitas das doenças causadas por vírus são transmitidas por meio do contato com gotículas de saliva, ou também por alimentos contaminados e entre outras. Algumas recomendações gerais podem ser adotadas para a prevenção de doenças causadas por vírus. Agora eu vou dar dicas para evitar doenças virais. Lavar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar e após ir ao banheiro. Não compartilhar copos e talheres. Isso é algo seu que é pessoal. Itens pessoais, na verdade. Lavar sempre os alimentos, dando atenção especial àqueles que serão consumidos in natural. Alimentar-se apenas em locais que obedecem às normas da vigilância sanitária. E também utilizar camisinha em todas as relações sexuais para se prevenir de infecções transmitidas por meio da relação sexual, como a infecção por HIV. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Duda para dar continuidade nas dicas para evitar doenças virais. Boa tarde, me chamo Maria Eduarda e eu vim aqui terminar de falar a continuação sobre a prevenção dos vírus, né? A maior parte das doenças causadas por vírus são por meio de secreções, salivas, algumas são transmitidas através de vetores ou até mesmo por alimentos contaminados. Agora eu irei citar mais alguns exemplos. Utilizar repelentes em áreas com grande quantidade de mosquitos, dando atenção especial às regiões que apresentam mosquitos Aedes aegypti. Vacinar-se obedecendo às orientações dos calendários de vacinação. Uma grande variedade de doenças pode ser prevenidas com a vacina, como gripe, raiva, sarampo e catapora. Evitar aglomerações de pessoas em épocas de surto de determinadas doenças. Temos aí, como mais um exemplo, o coronavírus, né? Nessa época, atingimos uma pandemia e uma das principais modos de prevenção é o distanciamento social. Aí, no exemplo, ele citou a gripe, né? Deve-se evitar locais fechados e com muitas pessoas. Evitar contatos com pessoas doentes.
Alimentar-se bem e realizar exercícios físicos, pois esses hábitos estão relacionados com o fortalecimento do sistema imunológico. Quanto mais alimentação saudável você tem e mais prática de exercícios, mais seu sistema imunológico fica fortalecido. Prevenir-se de doenças virais é uma tarefa fácil, uma vez que existem diversos vírus, os quais podem ser transmitidos de diferentes formas. Entretanto, algumas doenças relativamente comuns podem ser evitadas com medidas bastante simples. Muitas das doenças causadas por vírus são transmitidas por meio do contato com secreções ou gotículas de saliva, como eu disse no começo. Por fim, a vacina é uma das principais formas de prevenção de várias doenças virais. Com a vacina, você, além de se prevenir contra tal vírus, você aumenta seu sistema imunológico.